Começando mais um Renovaço Cast e mais uma vez trazendo um parceiro da Renovaço. Afinal de contas, este aqui é o espaço do parceiro Renovaço para fazermos o que é comum na Renovaço, que é dividir experiências, falar sobre empreendedorismo, e a Renovaço tem esse espírito de compartilhar experiências, e é exatamente o que nós fazemos aqui no nosso Renovaço Cast, e eu já começo pedindo para você se inscrever aqui no canal. Gente, tem alguns podcasts aqui se destacando de audiência, e isso graças à publicidade que você está fazendo aí do nosso canal. Então, se inscreva, deixe o like, deixe um comentário, isso tudo ajuda com que o YouTube entregue para um maior número de pessoas o conteúdo que produzimos aqui. E claro, é uma ideia boa também copiar aí o link que fica no navegador do seu computador, sabe? E espalhar ele aí para o maior número de pessoas possíveis para que o nosso Renovaço Cast cresça cada dia mais. Aliás, tem me dado muito orgulho o interesse que os parceiros da Renovaço estão tendo pelo Renovaço Cast. Afinal de contas, é também uma oportunidade para tirar aqueles cortes importantes e manter as redes sociais dos nossos parceiros sempre muito movimentados. E no Renovaço Cast de hoje, eu recebo uma mulher forte, doutora Luciana Loyola. Por que eu falei uma mulher? Porque ela deveria ter sido a nossa primeira entrevistada. Foi uma das primeiras a fazer contato, mas só hoje nós estamos levando ao ar o podcast aqui com a doutora Luciana Loyola, que é advogada tributarista, trabalha na área empresarial, e nós vínhamos conversando aqui sobre a importância de uma assessoria jurídica para as empresas. Doutora Luciana, muito obrigado pela presença mais uma vez, pela paciência com a gente. Vamos bater um papo aí interessante para que as pessoas possam ter cada vez mais informação sobre a importância do advogado na vida do empresário. Muito obrigado. Eu que agradeço, satisfação imensa de estar aqui. Eu espero que nós conseguimos produzir conteúdos aqui que chamam a atenção dos empresários da nossa região e também fora da nossa região, que vai estar disponível aí no YouTube, que eu tenho certeza que vai ser essencial para o seu negócio. Gente, doutora Luciana, até porque a advogada não é à toa, né? Mas fala muito bem, coloca muito bem os assuntos, e eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito produtivo hoje. Pode chegar esse microfone um pouquinho mais para você? Isso. Porque eu quero conhecer um pouco aqui sobre a Luciana Loyola. Essa mulher forte que, pelo que me disse, casou-se muito cedo, tem uma família com 3 filhos. Bom, deixa ela falar. Fala um pouquinho da sua vida pessoal, minha amiga, por favor. Cristã, diga-se de passagem. Sim, né? Graças a Deus. Mas eu comecei no direito com 22 anos, quando eu entrei no curso. Vim de origem muito humilde, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe do lar, muitas vezes ajudou a complementar a renda aí, trabalhando, e achava o curso de direito algo assim muito distante para eu conseguir fazer, né? Na época que eu comecei a estudar para concurso público, eu estava no ensino médio, tive algumas pessoas que estudavam para concurso que acabou participando assim dessa ativação, né? Que trouxeram para minha mente essa possibilidade de conquistar, de crescer, que muitas vezes o pobre, né, a pessoa de baixa renda, ela não tem vamos dizer, esse âmbito, né, de pessoas que ajudam a abrir a nossa mente. Verdade. E foi essencial. O ambiente não colabora às vezes, não colabora, né? São pessoas que sempre fazem as mesmas coisas, que têm o mesmo destino. E eu acho que isso daí foi o pontapé, assim, para me ativar para os estudos, porque eu trabalhava o dia todo, estudava à noite em escola pública, e essas pessoas na época que eu tive contato, né, inclusive eu tenho uma prima também que na época passou para o concurso da Caixa Econômica, então assim, tudo isso abriu muito os meus olhos. Então quando eu comecei a ter contato com estudos para concurso público, eu conheci o direito. Foi nessa época, né, em 2010 mais ou menos, que eu estudava para concurso, para inclusive bancária, a área bancária, polícia militar. Eu tive mais contato com direito constitucional e tudo mais, e aquilo ali me trouxe assim uma vontade de conhecer mais. Eu fiquei, nossa, eu gostei muito dessa área, de entender isso, parece que era um imã, né, me puxando. E, né, assim, com toda a dificuldade de estudar, eu sempre fui uma boa aluna na minha época de colégio, mas eu fiz o vestibular. Eu nunca tive contato com vestibular, com nada. Eu passei em 5º lugar.
Olha. E foi algo assim que eu senti assim, não, parece que isso é para mim, né? Parece que é um caminho, assim, passa por aqui, uma confirmação. Mas eu não tinha dinheiro. Então, eu comecei a fazer letras. Eu fiz um semestre de letras, que eu pensava, se eu estudar e ser professora, depois que me formar, eu vou conseguir ganhar dinheiro e fazer direito. Mas, assim, a gente se subestimando às vezes, né? Literalmente. Mas tendo contato também com a faculdade, vendo pessoas estudar e tudo mais, eu tive a coragem de trabalhar e pagar o curso, que na época, até hoje, né, um valor alto. Ainda mais para quem ganhava um salário, né? Meu salário na época era conta, literalmente. Muitas vezes eu não conseguia pagar a totalidade, eu precisava de pessoas que me ajudassem, né? E depois eu consegui uma bolsa de estudos, me formei, graças a Deus. Em 2016 eu me formei, passei na OAB no 8º período, antes de finalizar. Quando saiu a segunda etapa, né? Que é a etapa considerada até mais difícil, eu estava no 10º período, consegui, dentro do meu último semestre, ter a OAB antes mesmo de formar. E tudo, assim, parece que foi algo, assim, realmente, assim, mostrando que aquilo ali era para mim, sabe? Que eu tive mais facilidade. Acabei desistindo do concurso público quando eu comecei a advogar. Que, pela necessidade de trabalhar, eu não tinha condições, né, de simplesmente ficar em casa estudando. Eu precisava trabalhar e continuar tendo uma renda. Então, eu comecei trabalhando em escritórios de outras pessoas, né? Trabalhei... Não na área tributária inicialmente, não, né? Pelo que você me contou, não. Não, nos meus primeiros 1 ano e meio, eu trabalhei na área empresarial também, mas para bancos, né? De um grande escritório aqui na região. E depois eu passei para outro escritório que eu queria ter mais contato com a advocacia. Foi um escritório que eu aprendi muito. E fiquei 1 ano e meio também na área tributária, aqui atendendo várias empresas da região, dessa região aqui do Vale do Aço, também de Belo Horizonte. E foi quando eu cresci bastante na advocacia, ao ponto de ter confiança e abrir meu escritório. Meu escritório mesmo eu abri em 2019. E desde então estou aí trilhando esse caminho de forma autônoma, né? Mas com muita coragem, não é fácil, mas eu consegui vencer através da persistência. Que história. Não, vamos contar um pouco mais dessa história, mas antes eu quero te perguntar, o escritório está onde? Só para as pessoas já te localizarem. Aí você vai deixar o seu arroba de uma vez, né? Claro. Meu escritório ele fica na Avenida Monteiro Lobato, número 111, aqui no Cidade Nobre. Meu Instagram, @Luciana Loyola Advocacia. Bom. Meu escritório fica bem pertinho ali do McDonald's, né? Bem localizado ali. Bom, muito bem, muito fácil bem. De achar. Fácil de achar. E eu vou até puxar um pouquinho disso. Como que é para você, uma profissional já bem posicionada no mercado como hoje, e olhar para o passado e ver a dificuldade para se formar, a dificuldade para pagar uma faculdade? Como que você carrega, com que tamanho de orgulho você carrega isso contigo, por favor? É emocionante. Sim. Eu hoje vejo jovens indo para a faculdade, assim, de 7 horas da noite até 11 horas da noite. Muitas vezes eu voltava de Topic, eu estudei lá em Fabriciano. Durante muito tempo eu ia de moto porque eu não tinha condição de pagar uma van. E eu fazia estágio, depois eu passei a fazer estágio no fórum também durante o meu período de estudo, né, na faculdade. Então eu ia para o fórum, voltava para o Fabriciano, depois de Fabriciano voltava para casa. Eu fico pensando, como que eu consegui vencer? Ainda com 2 filhos pequenos. Você foi mãe muito cedo também, né? Fui mãe cedo, eu entrei na faculdade, meu filho estava com 4 meses mais ou menos de vida, eu amamentava. Que história. Mas eu tinha assim, eu não vou desistir, sabe? Eu já pensei em desistir. E muitas pessoas, da minha turma, inclusive, desistiram do curso. Mas eu fui até o fim. Eu falei, não, eu não consigo começar uma coisa e não terminar. E como que você lidava com a carga de estudo? Porque o direito, se você realmente quiser aprender, a carga de estudo é grande. Muito né? alto. Nós estamos falando de conhecimento jurídico e de livros e mais livros, de toneladas de páginas, né? Sim. Como que você lidava com isso? Você é boa estudiosa, né? Toda a vida. É até engraçado você perguntar isso, porque quando eu passei na OAB, antes de formar, muitos colegas não entenderam o que aconteceu, porque eu era meio turista na sala de aula. Eu estudava muito em casa.
Às vezes, né, a mãe, ela vai sair, tem uma série de coisas que às vezes não te permite ir para uma faculdade. É um filho que está passando mal, ainda mais 2 filhos, né, na época que eu tinha, passando mal. Era tantas situações que eu passava que eu faltava muito de aula também, mas enquanto isso eu estudava muito em casa. Muitas vezes minha mãe já tirou livro de cima de mim dormindo. Né? Então, assim, eu passei situações que eu olho para trás e eu não consigo entender de onde eu tirei tanta força para conseguir chegar até o final. Eu tive muitos problemas no decorrer do meu curso, mas muitas pessoas ficaram surpresas porque a OAB, né, muita pessoa, quem faz direito vai entender o que eu estou falando, mas é uma pressão muito grande, porque você tem aquele sentimento assim, se eu não passar, todo mundo vai entender que eu não aprendi nada, que eu não estou preparado. Então, você já faz a prova da OAB com muito medo. Quando eu decidi fazer e saiu o resultado, todo mundo acompanha, né? Todo mundo da sua sala do curso fica sabendo que você passou, né? E tudo mais. Então, todo mundo levou aquele choque. Mas, né, porque parece que a pessoa não tem compromisso de estar ali na sala de aula. E muitas vezes as pessoas não sabiam da minha luta dentro de casa. Mas estudar não era uma opção. Tinha que estudar. Durante o meu período mesmo de estudar para a OAB, eu acordava 5 horas da manhã, tomava um shot ali de café com canela para dar força mesmo, para conseguir concentrar. Estudava bastante, até ir trabalhar, já chegava no trabalho. Durante o meu horário de almoço, estudava mais na faculdade, voltava, eu estudava até 1 hora da manhã. Eu, assim, às vezes dormia 4 horas por noite. E, assim, foi um período muito difícil. Foi muito difícil, não foi fácil. E reviver tudo isso, eu creio que é algo também que traz muito orgulho, mas querendo ou não, é algo que você fala, ficou no passado, já vencemos e temos mais para vencer para frente, né? Mas bom, aí você disse que começou no escritório de advocacia, não necessariamente na área tributária. O que te levou para a área empresarial e tributária? O que te fez virar o olhar para essa área? Sim. Durante o meu curso, eu gostava muito do penal, né? Eu acho que todo estudante de direito gosta. Aqueles casos de direito penal, os tipos de crime, a gente fica assim, apaixonado com aquela área, a maioria gosta muito, ou gosta de civil ou gosta de penal. Quando eu comecei a trabalhar na área bancária, né, mas defendendo os bancos, que é considerado uma área empresarial, civil, né, eu não tive tanto contato com o direito empresarial ou tributário, mas quando eu trabalhei nesse outro escritório que eu tive contato com o direito tributário, literalmente eu não sabia nada de tributário. Assim, básico do mais básico possível. E comecei, né, a trabalhar diretamente, tive que me virar, que aprender. E cada vez que eu tinha mais contato com o direito tributário, mais eu me apaixonava. Então, foi uma paixão mesmo que surgiu. E eu sempre quis participar de algum concurso da área penal, né? Concurso de delegado, concurso de promotor de justiça, de juiz. Sempre pensei em trabalhar nessa área. Nunca imaginei que eu iria advogar na área tributária. Mas foi algo assim que literalmente me tomou, que eu passei a conhecer, entender. Não é uma área muito assim, procurada hoje, né, no direito. Muitas pessoas não gostam. Eu ia te falar justamente isso, porque se não é procurada, porque eu acredito que seja complexo, né? Porque o sistema tributário brasileiro é muito complexo e muda tudo muito rapidamente também. Como é que você lida com isso? Porque é estudar constantemente, é estar estudando constantemente? Exatamente. E a maioria dos empresários, a questão processual, né, deles é uma legislação diferente também. Nós temos uma lei de execuções fiscais, por exemplo, que tem advogado que nunca ouviu falar. Então, você tem uma legislação específica para aquele tipo de situação do empresário. Então, se eles estão com, por exemplo, uma dívida ativa, né? O Estado, né, o governo federal, vou chamar de Estado, né, para chamar a totalidade, mas ele inicia aquela dívida ali executando. Então, a execução fiscal desse débito, por meio de um processo específico, ele não é tratado de uma forma igual aos outros processos. O processo civil, por exemplo, ele é usado subsidiariamente. Primeiro usa a lei de execuções fiscais e, porventura, né, usa subsidiariamente o processo civil. Então, muitos advogados também não têm o tato com a legislação específica.
Também tem as teses tributárias. O que seriam as teses tributárias? Em situações específicas de cada tipo de empresa, dependendo da área, vai haver uma tese tributária para você, de acordo com o seu produto, de acordo com o que você vende, de acordo com o que você trabalha. Então, é um panorama muito grande a área tributária. Tem profissionais na área tributária que trabalham só com recuperação de crédito. Tem profissionais que trabalham só com teses tributárias, para você conseguir ganhar, arrecadar dinheiro para sua empresa. Tem profissionais que trabalham só com administração de passivo, que são débitos, dívidas de empresa. Então, assim, é um leque muito grande, o tributário, e pouco divulgado, conhecido, né? As pessoas normalmente não têm noção. Muitas vezes o empresário também não tem noção. E além do tributário, quando você vai para o âmbito do direito empresarial, ele ainda fica talvez mais amplo, né? Sim. Você tem mais questões a ser discutidas ali no direito empresarial muito. Do que unicamente o tributário, Sim. né? E aí eu quero te chamar, porque a gente vinha conversando, sobre inclusive o posicionamento jurídico da empresa, né? É limitada, é SA, o que é melhor para mim, qual regime tributário é melhor para mim. E você me dizia muito sobre o papel importante que tem o contador na vida do empresário, mas que ele não cumpre o papel do advogado, porque tem questões que são realmente jurídicas. Me fala, por favor, como que é a sua atuação também nessas outras áreas? Você, obviamente, atende, né? Sim. O tributário, ele anda junto com o empresarial. Entendi. Não tem como. Uma coisa não se desmembra da outra, né? Não desmembra. E o tributarista, ele tem que desenvolver um conhecimento desse lado societário, planejamento patrimonial, questão dos regimes, né, tributários também, que muitas vezes coloca a cargo do contador, mas é essencial, né? Eu sempre falo que um empresário ele tem que ter um bom contador do lado dele. Uma empresa hoje que o empresário ainda não tem noção de como que o contador ele vai fazer parte da saúde da empresa, ele ainda não está, vamos dizer, trabalhando certo, corretamente. Ele precisa se atentar para isso. Porque hoje a contabilidade acaba sendo muito massiva. Então, ele tem um sistema, o contador senta, tem um sistema ali que ele alimenta com as informações que o dono da empresa envia para ele. O sistema faz a contabilidade praticamente toda hoje em dia, né, muito informatizado. E no final ele pega aquelas guias e envia para o empresário pagar. Muito empresário, ele não busca conhecimento. O que eu estou pagando? O que é isso aqui? Ele paga sem saber o que está pagando. Sim, isso é normal. Hoje, vou falar 90% dos empresários que eu sento com eles e faço pequenas perguntas assim, quanto que custa o seu produto? Ele não sabe. Ele está vendendo sem saber. Quais são os impostos que você paga? Ele não sabe. Ele escolheu o regime dele, tributário, mas ele não sabe quais são os impostos. Sim. Ele pega a guia, ele confia no contador e paga. Então, muitas vezes, né, tem contador que tem um expertise muito forte em cima daquilo ali também, ou às vezes os que não têm, mas a empresa ela pode estar pagando imposto, assim, muito mais imposto, não está conseguindo concorrer com seus concorrentes, não consegue os atrativos que aquele concorrente tem, acaba sendo a concorrência desleal. Muitas vezes ele não entende que se ele tivesse até um contador, um advogado da área, que estudaria a melhor opção para ele, que traria para ele um planejamento. Se você escolher o Simples Nacional, você teria isso de retorno, o lucro presumido ou lucro real. Então, a maioria dos empresários, eles também não entendem que isso influencia na empresa dele. A pessoa, normalmente, ela começa um negócio, ela tem a vontade de vender, ela sabe ali sobre aquele negócio ali, e simplesmente abre a empresa, e o restante, ele não entende que ele tem que ter pessoas qualificadas para ajudar. Então, para ele, se ele conseguir vender, conseguir entrar dinheiro para o caixa, já é o suficiente. Sim. Não põe na ponta da caneta. Não põe na ponta da caneta. Não põe. Já vi, assim, empresários, para você ter ideia, estar em um segmento, sentar numa mesa e falar, nossa, meu concorrente vende muito mais barato. Por que ele consegue vender tão mais barato? Eu queria entender. E assim, para quem está habituado, para quem conhece, é muito mais simples. Só olhando por fora, eu falei com ele, olha, seu concorrente, ele vende no e-commerce. E em Minas Gerais, nós temos um regime especial para quem vende em e-commerce. Então, ele tem hoje uma distribuidora que ele só vende de forma online.
Ainda se uma pessoa chega lá pessoalmente, até os vendedores dele vendem por link para comprar online. Então ele paga um imposto muito menor do que você paga tendo sua loja. Então quando ele visualizou isso, ficou assustado. Por que que eu não sabia disso? Por que que eu nunca busquei conhecimento? Por que que meu contador, a gente sempre joga a culpa no contador, tá? Por que que meu contador nunca me falou isso? Nunca me falou. Mas você já perguntou o contador? Né? Nunca perguntou. Então, assim, o contador também, não querendo culpar, tá? Mas a contabilidade, hoje o contador não dá conta muitas vezes de ficar analisando sua empresa, item a item que você vendeu. Vou dar um exemplo, a gente está com a água aqui na mesa, né? Acontece muito, empresas do ramo aí, alimentar, lanchonete, restaurante, seja o que for, vende uma água, por exemplo, um refrigerante, as bebidas frias, né? No nosso sistema tributário de hoje, elas são isentas de 2 impostos, que tiram uma boa parcela, que é o PIS e o COFINS. Então, muitas empresas não sabem que se eles enviarem as notas fiscais para o contador com o código do NCM lá na sua nota fiscal, muitas vezes você coloca uma pessoa para trabalhar para você que coloca aí um NCM generalizado ali, um NCM geral e acaba não sendo exatamente o NCM que tem isenção tributária. E quando envia para o contador ele passa para o sistema, ele não fica vigiando produto por produto que você vendeu. Impossível, humanamente falando também, né? Sim. Então, se a sua empresa está fazendo errado, como que o contador ele vai conseguir olhar item por item do produto que você vende para falar, olha, corrige aqui, manda seu funcionário. Então, normalmente, se faz uma consultoria, paga para fazer uma análise fiscal da empresa, né? Fazer uma revisão. Então, se o empresário ele tivesse um sistema que favorecesse tudo isso, uma pessoa que entendesse, né, na hora de fazer ali a emissão da nota fiscal. Quando você envia essas notas para o contador, ele lança aquilo ali no sistema, né, e faz as declarações, ele faz uma segregação da receita retirando esses impostos. Aí ele declara para a Receita Federal, né, a grosso modo dizendo, olha, Receita Federal, esse produto aqui são produtos isentos, tá? O NCM está correto e não vai pagar os impostos dele aqui. Então, imagina o quanto de produto no dia a dia que a pessoa vende, uma distribuidora de bebidas, por exemplo. Eu já peguei distribuidora de bebida que vendia a água, né, o refrigerante, cerveja, com NCM errado. E quando vendia, pagava o imposto. Tem o trabalho, por exemplo, de recuperar esses valores, né? Só que até 5 anos também. Se a pessoa, às vezes, está vendendo aquilo ali há 10, 15 anos, já perdeu dinheiro. Mas, por exemplo, muito empresário, às vezes, tem dívida com a Receita Federal, ele compensa, ele pega, olha, eu tenho um crédito aqui, vamos compensar. Pega o meu crédito, compensa no valor que eu estou devendo. Ou até então recupera. É possível recuperar, mas é possível recuperar. Também. Sim, nos últimos 5 anos é possível recuperar. E é um trabalho não muito difícil. Faz uma revisão fiscal, faz um levantamento de todas as bebidas que foram vendidas. Vamos lá, então, para a gente entender. Aí é o trabalho da doutora Luciana ou é o trabalho do contador? Então, no meu escritório nós também prestamos esse trabalho. Eu tenho uma contadora que trabalha também em parceria comigo. Eu ia te perguntar sobre isso, a parceria de um contador e advogado, porque eu já vi alguns escritórios de advocacia juntos de um escritório de contabilidade. Então, é sinal de que funciona. Funciona, E você tem lá no seu escritório essa possibilidade. Nós fazemos sim esse trabalho também de recuperação de impostos, né? Nós fazemos trabalho de essa revisão fiscal também da empresa, né? Nós tivemos recentemente uma empresa que, por falta desse controle, o sistema, para você ter ideia, o sistema da empresa vendia uma mercadoria. Muitas vezes o empresário ele compra a mercadoria sem nota. E o sistema, né, ele tem que identificar se aquela mercadoria tem nota ou não tem nota, por exemplo. Né? É o correto. E tem empresários, para você ter ideia, que não é nem de maldade, ele não tem uma preparação, o sistema dele não é adequado para a empresa dele. Às vezes começou pequeno, cresceu tanto. E o sistema é o mesmo. Isso, e o sistema antigo. E no final das contas ele estava vendendo algumas mercadorias ali sem nota. Entendi. Tendo saída. Sem a entrada certa para a saída certa, né? Exatamente. Ele estava com um estoque cheio, mas quando chegava no estoque não tinha aquilo. Porque tinha funcionário, às vezes, que vendia sem nota fiscal. Então, assim, questões
imensas dentro de uma empresa que traz um problema, que traz uma autuação, né? E que o empresário ele perdeu o controle. E tira a empresa do ar. Tira a empresa do ar. Agora, tira a empresa do ar também um ponto que você falou aí, eu queria atestar um pouco mais, falar um pouco mais sobre ele, que é realmente a escolha do regime fiscal. Né? Eu vou montar uma empresa, qual o regime mais adequado? E você me falou da venda online. Como que você está observando a tributação para a venda presencial em relação à venda online? Você falou que o caso de Minas Gerais existe uma tributação que favorece, mas de uma forma geral, faz uma análise para a gente, por favor. Hoje a gente também tem uma reforma tributária que eles querem acabar com o que eles chamam de guerra fiscal. O que seria essa guerra fiscal? O Estado ele acaba tendo algo assim mais chamativo. Exemplo, você tem uma empresa e você tem uma empresa muito grande e está pensando em qual estado que você vai colocar a sua empresa. Isso é muito importante para o Estado trazer você. Sim. Que vai gerar emprego, que vai gerar dinheiro, vai vender produto, vai gerar ICMS que vai para o Estado. Uma concorrência sadia entre os estados, inclusive. É uma concorrência sadia. E o ICMS, para quem não sabe, ele vai para o Estado, por exemplo, né? Então, o produto que você vende, aquele imposto ali é muito importante para a arrecadação do Estado. Então, normalmente, né, alguns estados, eles têm algum tipo de regime especial para chamar a atenção exatamente dessas grandes empresas, por exemplo, né? Mas não só das grandes, as pequenas também, elas podem aproveitar esse tipo de regime. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, um tratamento diferenciado de ICMS que alguns estados no Brasil, por exemplo, não têm. Exemplo que eu dei aqui, o e-commerce da empresa, né? O ICMS é infinitamente menor do que uma empresa que abre uma loja, que vende ali todo de dentro da loja e vai pagar aquele imposto no final. O que vai para o Estado é maior, ele não consegue competir com quem está utilizando as ferramentas que o Estado entregou para ele, igual o regime especial. E por que não usa? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu vou citar um versículo da Bíblia junto. Sim. A palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, imagina, se você tiver conhecimento e conhecer o seu negócio, conhecer o seu produto e conhecer a legislação. Então, aí, realmente, você vai ser um profissional capacitado que vai conseguir fazer algo muito maior. Agora, se falhar em alguma parte, né, como se fosse uma engrenagem, a empresa tem que funcionar tudo direitinho. Então, se o seu fiscal está fraco, a tendência é você perder, porque você vai pagar mais imposto. E, deixando claro, o empresário ele nunca vai vender uma mercadoria mais barata do que aquilo que ele comprou. Quem sai pagando esse imposto no final é o consumidor. Aí, então, você vai vender um produto mais caro. Então, volta naquela pergunta que o empresário me fez uma vez. Por que meu produto eu não consigo concorrer? Ele vende muito mais barato. Se ele bater na ponta da caneta lá, da calculadora, quanto que no final tem que sair o meu produto aqui para eu ganhar o mínimo que seja, às vezes não bate com do concorrente, por falta de conhecimento. Então, ele não utiliza as ferramentas que estão disponíveis para ele. E me chama a atenção aqui uma coisa, porque quando você está falando de uma grande empresa que tem um pouco mais de informação e que tem condições de contratar um bom escritório de advocacia, ok. Mas a grande maioria, aí eu falo também para quem está conosco lá na Renovaço, a grande maioria não tem essa informação, né? Como fazer essa informação chegar? Aí eu já vou chamar a sua atenção, que você venha gravar conteúdos aqui pra gente disponibilizar para esse pessoal. Porque eu acho que falta realmente informação e a internet está aí para isso, né? Mas é isso mesmo? Será que se a gente pelo menos conseguir gerar mais conteúdo para essas pessoas, a gente vai contribuir de alguma forma, doutora? Com certeza. O essencial, voltando no contador, né? Tem contador que às vezes ele é especializado em empresas do Simples Nacional. Tem contador que ele é especializado em prestação de serviço. Tem contador, então vai muito do seu contador também, né? Que às vezes ele vai ter mais conhecimento até para passar para você, para te trazer uma luz aí, essa dificuldade que você está tendo de lidar com a questão do imposto, que o nosso sistema tributário hoje é considerado o mais complexo do mundo. Sim, eu quero falar sobre isso. Como que você, empresário, vai preocupar com o seu funcionário, vai preocupar com legislação trabalhista, vai preocupar com o Código de Defesa do Consumidor, vai preocupar com
o fiscal da sua empresa, vai preocupar se as notas fiscais estão saindo certas, está saindo errado, vai preocupar com o sistema, vai preocupar com a venda, vai preocupar... Então, imagina que você está carregando tudo nas costas, inclusive o Estado, né? Que é bem pesado, inclusive. Então, você carrega isso tudo nas suas costas, sem profissionais adequados, né? Então, a nota fiscal vai sair errada, o seu vendedor vai acabar vendendo algum produto ali defasado. Então, é uma série de coisas, né, que permeiam a empresa. O círculo da empresa ele é muito amplo e não tem como o empresário sozinho ele dar conta disso tudo. Ele precisa realmente de profissionais para isso. E muitas vezes o empresário às vezes, é pequeno. Então ele fica, não, isso aí, eu preciso manter a minha casa, eu preciso tirar um dinheiro, um lucro. Como que eu pego meu lucro e invisto? Então a maior dificuldade do empresário hoje é exatamente essa. Tá. E aí, falando sobre o sistema tributário brasileiro, eu ia te chamar também para a reforma tributária, que muitos dizem que é uma mini reforma ou que a reforma não vai resolver. Mas o que você está observando? Você me disse da outra vez que esteve aqui que vai ser necessário estudar essa proposta a fundo, que a informação ainda não está toda processada. Mas o que nós podemos falar dessa reforma que está por vir, né? Que volta agora, que deve ter algumas sanções do Senado. Dá um panorama pra gente aí de como vai ficar a situação. Hoje nós temos muitos impostos, né? Imposto para tudo, né? Prestador de serviço, ISS, produto, tem ICMS, tem o PIS, tem o COFINS, tem o IPI. Então, vai depender muito do tipo de produto. Cada um tem uma linha de imposto aí, né? Mas, além disso, a gente também tem o cascata, que a gente chama, né? Tem lá, vamos dar um exemplo de uma calça. Tem o que colhe o algodão, o que vende algodão para tecelagem, aquele que fabrica, aquele que costura, até chegar no consumidor final, a calça prontinha, tem um padrão que passou ali, que lá do início e foi vem somando pagando, impostos, somando os impostos. A proposta da reforma seria diminuir a complexidade. Porque essa gama de impostos que nós temos, né, eles trocariam para o IVA, né, que eles chamam. E trocaria alguns impostos, né, se eu não me engano, o IPI, o PIS e a COFINS seria o CBS, né, se eu não me engano. E nós também temos o ICMS e o ISS, que seria o IBS, né? Eles trocariam essas siglas. Tentando unir alguns impostos. Sim, tentando diminuir, porque... realmente o nosso sistema tributário ele é caótico, loucura, né? né? No âmbito tributário nós chamamos de manicômio tributário, que é uma loucura mesmo. Então, assim, até para falar especificamente sobre cada empresa é muito difícil, porque cada empresa tem um produto diferente, uns prestam serviço, uns vendem produto, uns são produtores, outros são comerciantes, né? Então, assim, depende muito do tipo de negócio para poder trazer algo mais específico. Mas saber se vai solucionar. Talvez vai solucionar para um lado e por outro não, né? Quem fala bem da reforma fala que essa guerra fiscal, igual nós trazemos a diferença aqui de Minas Gerais tem um regime especial, que acabaria com essa guerra fiscal. Acabaria mesmo? Que tentaria trazer uma harmonia, né, fiscal. Doutora, mas isso você vai perder concorrência. Os atrativos, né? Não sei até que ponto que seria bom acabar com os atrativos, né? E de outro lado, nós também temos a questão da complexidade e esse efeito cascata, que seria abatido no decorrer do crédito, aí a pessoa vai abatendo esse crédito até chegar no consumidor final. Mas sempre quem vai pagar é o consumidor final. Uma empresa, as pessoas têm que entender que uma empresa, ela sempre pega um produto, joga naquele produto o gasto e passa para o próximo. Mas o último é o consumidor. Então, quem tem que se estar em alerta com a reforma tributária, tem pessoas que pensam, mas é a empresa que vai analisar isso e não liga, né? Mas é o consumidor final. Gente, a doutora está falando um negócio aqui muito interessante. Sim. O brasileiro não atina para isso. Não. Ele não para pensar que o copo que ele vai comprar, a caneta que ele vai comprar lá na papelaria, ela já foi sendo tributada, e na hora que chegar na mão dele, é ele que vai pagar o que está para trás. O comerciante, ele tem que repassar o imposto. E a grande maioria do brasileiro não se preocupa. Porém, um exemplo. A arrecadação que nós tivemos agora, se eu não me engano, foi uma maior da história, né? Se eu não me engano.
E muitas pessoas aplaudem isso. Ai, que bom que arrecadou muito, né? Só que atrás dessa arrecadação teve uma pressão nas empresas, por exemplo. E se arrecadou muito, você pode ter certeza que quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Porque não existe empresário que pega um produto que vai perder nele, ele vai jogar no produto. Aí, quando você chega no supermercado e se depara com o ovo lá nas alturas, o café lá nas alturas, o preço da mercadoria que subiu muito, aí muitas pessoas ficam, mas por que esse problema, né? Será que todo mundo está comendo mais e está ficando mais caro? Não, é porque atrás de uma forte arrecadação, a empresa teve que se espremer, ela teve que pagar mais impostos, ela teve que parcelar a dívida. Foi uma série de questões que ele vai jogar em cima do produto. Amanhã ou depois ele vai ter que mandar um funcionário embora para poder cobrir também. Os custos, né? Também. E aí a coisa vai acontecendo. E diante de tudo que nós estamos falando, eu queria até esticar um pouco mais nesse assunto dos preços e tudo mais, mas eu tenho que te perguntar, antes da gente sair da questão da reforma, você acredita numa diminuição dos impostos? Eu tô te perguntando já, desculpa, gente, com esse um pouco de ironismo aqui, me perdoa, doutora, mas é a minha pergunta, então eu vou ser mais sério. Você acredita na diminuição dos impostos depois dessa reforma? Não, no meu ponto de vista, né, acredito que foi para pior. Nós tivemos aí uma pesquisa, se eu não me engano, nosso IVA, que vai ser agora o imposto, né, a alíquota do nosso imposto, ele vai ser um dos maiores do mundo. Então, por mais que alguns que são favoráveis, eles falam desse efeito cascata, dessa guerra fiscal, mas a gente tem que pensar no consumidor. E no final, o produto ele vai ficar mais barato ou não? Então, se você vê os produtos que estão isentos, por exemplo, da cesta básica, né? Alguns vão ficar isentos. Produtos de cesta básica, será que até que ponto que vai ser favorável isso para o consumidor, né? Quais são os produtos? Tudo isso tem que ser muito bem analisado, porque a gasolina que traz os produtos é muito importante também trabalhar em cima disso. Então, assim, vamos ver como que vai ficar no final da história, porque nós tivemos um veto, né, que vai ser rediscutido, um veto muito importante, inclusive, dos fundos de investimento, porque o Brasil, o que é o nosso forte no Brasil que todo mundo precisa? Comida. Aí você imagina que hoje, para uma pessoa do agronegócio, para ela plantar, para ela colher, para ela ter irrigação, para ela ter uma série de coisas, ela precisa de investidor. O investidor, ele tinha o quê? Isenção. Então, o fundo de investimento no agro, por exemplo, o FIAGRO, ele tinha isenção para quem era investidor e agora foi vetada a isenção. Então, o que o investidor vai fazer com o dinheiro dele que está no agro? Ele vai tirar. Então, nós temos que pensar que aquela comida que todo mundo precisa, que inclusive vai para fora do nosso país, que exporta, nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, aquela comida ali que faz parte, que gera também economia e que acaba trazendo resultados na nossa inflação, isso pode ter uma mudança muito grande. Então, às vezes, você pega uma reforma, que você tira um produto, dá isenção tributária para ele, um produto de cesta básica, por exemplo. Vamos colocar de exemplo o arroz, que é um dos produtos que vai ter isenção. Mas, ao mesmo tempo, você coloca o imposto para o investidor do agro, ele pagar, você tirou de um lugar e colocou no outro. Tirou com a mão né? Sim. Deu com um e tirou com a outra. Exatamente. Aí, eu te pergunto, o que faz o alimento subir hoje? A demanda, pouca oferta e muita demanda, faz o alimento ficar mais caro. É o que está acontecendo com o ovo, por exemplo. A carne está muito cara, todo mundo passa a comer frango, carne bovina está cara, vai para o frango. O frango está muito caro, vai para o ovo. De preço o frango também. Sim, agora o ovo está muito caro, né? Então, isso faz o produto, a lei da oferta e da demanda, ela é crucial para a economia. Então, se você hoje é um produtor, né, do agro, e você acaba, né, tendo essa diferença aí do investidor saindo, nessa dificuldade que vai ser criada para o agro, por exemplo, isso vai fazer esse mesmo alimento da cesta básica lá, que vai ter isenção, ele já vir mais caro. Então, não adianta você trabalhar de forma autônoma uma coisa só. É uma cadeia, entendeu? E tudo isso alimenta a inflação. Então, no final das contas, né, a reforma tributária, se você pegar, estudar item a item a fundo essas alterações, você vai perceber
que não está resolvendo. Na verdade, pode ser que tenha uma piora muito grande no nosso mercado financeiro, na nossa economia. Muito bem. Doutora Luciana Loyola até falando um pouco sobre economia aqui, dando ótimo. Gancho. Bom, quero falar sobre o seguinte, você está falando de aumento da arrecadação, que arrecadamos como nunca. Agora, isso não tem um pouco a ver com o aparato que o Estado tem para fiscalizar, que aumentou muito? Antes era uma coisa, até para poder fugir de um imposto, vamos falar assim, mas fala para mim, aumento da arrecadação versus aparato do Estado. Como que está isso? Enquanto já falamos que o aparato do empresário não é bom. Ele não tem uma estrutura para poder contabilizar toda essa tributação. Sim. Como que está o aparato do Estado? Só crescendo realmente em relação à fiscalização? Sim. Eu posso te dizer que hoje o Estado ele tem acesso a um sistema de informação muito maior do que o empresário tem para poder gerenciar a sua empresa. E pensa numa coisa que o empresário tem medo, é a execução fiscal. Porque a execução fiscal, primeiro, né, o seu débito vira uma dívida ativa. Quando vira a dívida ativa, o Estado já começa a executar. E a execução não tem uma discussão judicial de quem está certo e quem está errado. O Estado já começa executando. Ele quer saber se você tem uma bicicleta no nome da empresa. Exatamente. A bicicleta vai. Exatamente. E hoje o círculo. Eu falo isso aqui, a galera brinca. Sim, mas não entende, gente. Tá mais que bicicleta, hoje tá caro, né? Aí, as bicicletas mais um de item, hoje. Né? Tá, tem umas que são mais caras que um nós carro. Nós estamos brincando com bicicleta, gente, mas nós estamos falando de empresas que têm imóveis, que têm as suas propriedades, Exatamente. que têm veículos, frotas, e isso tudo fica impedido, né, doutora? Sim. O primeiro ponto da execução fiscal é bloquear as contas bancárias da empresa. Como que sua empresa vai ficar atuando com as contas bloqueadas? Fato. É o primeiro ponto. Fato. Então, se depois que vai nos bens, né, vai em veículos, vai em máquinas da empresa que pode retirar e levar para leilão. Então, é uma série de coisas. E se não tiver patrimônio, pode chegar até no CPF do sócio. Sim, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica que está lá no artigo 50 do Código Civil, desculpa. Então, nós temos o artigo 50 que fala lá que se tiver confusão patrimonial, desvio de finalidade dentro da empresa, pode chegar no seu patrimônio pessoa física. Então, tem empresário... O que a doutora está falando aqui, gente, desculpa, doutora, porque ela está falando assim, não adianta trocar também, tirar do nome da empresa para o seu nome, porque vai chegar no seu nome também. É o que mais acontece. Muitos empresários às vezes me procuram e falam assim, olha, bloqueou minha conta CPF, mas a dívida não é minha, é da empresa. Aí quando você vai verificar, ele tinha uma empresa, ele trocou de endereço, abriu em outro CNPJ no nome de alguém, está faturando em outro CNPJ, mas a dívida da empresa dele já está chegando lá na casa dele. Já está chegando no apartamento que ele tem, já está chegando no carro que ele tem no nome dele. Ele pensa, não, tá tudo certo, porque minha empresa não tem nada, minha empresa não tem máquina, não tem imóvel, não tem mais conta, eu já estou em outro lugar, ou às vezes está até no mesmo lugar, porque tem muito empresário que faz isso. Um grande problema, abrir uma empresa com outro nome no mesmo lugar, com a mesma atividade. A gente chama de fundo de comércio. Fundo de comércio, se você abrir, pode ser até no outro CNPJ. Você vai ser responsável pela dívida da empresa anterior. Se você estiver vendendo a mesma coisa, você vai ser responsável. Então, quando o empresário ele se dá conta que ele não conseguiu proteger o patrimônio dele, aí ele fica desesperado, porque aquilo é a vida dele toda de trabalho. É daquilo ali que ele conseguiu alguma coisa e chegou no CPF dele. Então, o empresário tem medo de execução fiscal. Quando chega ao ponto de executar, é um ponto assim, que realmente tem que ter um profissional muito capacitado para te auxiliar. Né? Lá no nosso escritório a gente trabalha com administração de passivo, que nós chamamos, né? Nós trabalhamos com esse tipo de questão. Eu posso até trazer um gancho aqui sobre a prescrição também. Mas voltando na sua pergunta, quando o empresário ele tem o Estado, que é muito grande, bem aparelhado, hoje nós temos aqui a situação do concurso da Receita Federal, que já chamou vários novos profissionais para ajudar na fiscalização. Eles têm acesso a tudo. Se você recebeu no seu CPF, se você recebeu no CNPJ, o que você vendeu na maquininha de cartão, eles têm tudo nas mãos. Então, é muito fácil de chegar no empresário. Então, a pressão para poder parcelar um débito, por exemplo, é uma coisa que todo empresário sofre.
ele tem já muita dívida, ele sabe que ele pode sofrer uma execução fiscal, ele sabe que ele pode perder, que ele pode ter a conta bloqueada, e sem poder, ele vai parcelar um débito. Ele vai tentar continuar sobrevivendo. Sim, é sempre sim. o empresário que ele faz, tá? Sim. Ele sempre tenta continuar sobrevivendo, tenta continuar... ele vai mandar alguém embora, o que ele vai fazer? Ele vai vender uma máquina... ele tenta continuar sobrevivendo porque ele precisa da conta bancária dele livre, ele precisa pagar os funcionários em dia, ele precisa... O imposto está no último lugar, na última preocupação. Mas ele vai ter que tomar uma iniciativa de apertar mais, de talvez vender mais caro, mas de tentar continuar sobrevivendo. E aí a minha pergunta, chega mais no escritório para vocês casos já... como você está dizendo, já em processo, ou ainda, que deveria ser o ideal, o empresário chega antes para se planejar antes. Doutora, vim aqui porque minha empresa, eu preciso saber o que eu posso fazer. Me conta, como que é isso? Quem me dera. Quem me dera. Deus. A melhor coisa, é muito raro, mas a melhor coisa é o empresário sentar e falar, olha, eu tô com esse problema, antes de virar um grande problema. Para ele já é grande, mas ainda tem jeito de fazer alguma coisa. Agora, quando a pessoa senta que já está, assim, num ponto que já bloqueou a conta bancária, acontece muito, já chega assim, nossa, bloqueou minha conta bancária, eu tenho que pagar o funcionário amanhã. Já chega nesse ponto, né, doutora? Já aconteceu do funcionário ter que receber, eu tá lá no juiz, assim, juiz, pelo amor de Deus, eu preciso desbloquear essa conta para pagar o funcionário, porque vem multa, se você não pagar até o 5º dia útil, paga multa. A multa é alta, imagina você com 100 funcionários para você pagar. A sua conta bloqueada, com dinheiro bloqueado, como que você vai fazer? Então, assim, quando o empresário ele chega no escritório de advocacia de um profissional da área tributária, é porque a situação já está bem crítica. É porque ele já abriu um CNPJ em outro endereço, já chegou no primeiro, já está chegando no segundo, é porque a conta bancária está bloqueada, é porque a execução fiscal já bloqueou, né, tudo que tinha que bloquear. Então, assim, já está num patamar muito mais difícil de você conseguir corrigir, mas tem sempre um jeitinho brasileiro, até porque a lei nos permite, né, de você conseguir aí fazer também trazer um resultado para a empresa. E aí eu te chamo aqui só para a gente fazer um comparativo, e a gente vê muito as grandes empresas abrindo falência, que a gente fala, né? É um dos termos. Eu estou tentando lembrar um outro termo, não consegui aqui, mas o que me veio à cabeça é esse processo de recuperação, né? Processo de recuperação. Os pequenos também podem fazer? É mais difícil de fazer ou eles não têm uma estrutura jurídica para fazer? Sim. A recuperação judicial, ela não é tão fácil. Ela realmente é muito difícil. Okay. Quando você entra em recuperação judicial, você praticamente entrega para o juiz a sua empresa e fala assim, olha, não consegui administrar, vê o que você consegue fazer. O juiz ele vai pegar uma pessoa para administrar, ele vai pegar todas as suas dívidas, todos os credores, vai tentar pagar, né, dentro da possibilidade de reparcelar. A pessoa às vezes consegue até um prazo. Nós tivemos recentemente uma empresa, acho que melhor não citar nome por causa do YouTube, mas um caso bem famoso, se vocês jogarem lá no YouTube, assim, empresa que pede recuperação judicial. Aquilo aí foi uma jogada tributária muito grande, porque ele vai conseguir ali um prazo para dar um fôlego para a empresa, vamos dizer. Mas o empresário que chega num ponto hoje, né, por falta de conhecimento, essa empresa é uma grande empresa, mas a maioria já não tem como mais fazer recuperação judicial. Já está num ponto assim de literalmente falência, né? E a maioria das empresas hoje elas não decretam falência, elas simplesmente pega aquele CNPJ, já está cheio de dívida, larga ele para lá, deixa acontecer e vai abrir em outro CNPJ, outro lugar, outro endereço, nome da mãe, nome do pai, filho. Sim. Acontece muito. É o mais comum, né? O mais comum é isso. Então, assim, é por falta também de conhecimento. Antes da situação ficar crítica, não procura um profissional. Então, quando chega ao ponto de literalmente ter que fechar a empresa, é porque a situação já está muito crítica e a falência já não teria como fazer e nem a recuperação judicial. Bom, gente, então tá dado o recado, é melhor prevenir, é melhor conversar com a doutora Luciana Loyola primeiro. Bom, falando de algo que ganhou o noticiário, você dizia agora há pouco que o governo ele tem todo um aparato e ele sabe de movimentações bancárias, o banco vai lá e informa para a Receita o que entra, o que sai.
E o Pix? O Pix estava fora dessa conversa. Porém, de dias para cá, meses para cá, ganhou o noticiário porque o governo ia taxar, mas na verdade ele queria também controlar. Como que você observa essa movimentação em torno do olhar do governo Sim. para as movimentações de Pix? Sim. É um assunto muito polêmico, porque eu vou dar duas opiniões, né, a respeito do tema, né? A minha parte como uma pessoa que conhece as empresas, que conhece as pessoas, que conhece o trabalhador, que conhece o sistema tributário e o governo que a gente tem, versus a obrigação. Porque se falar assim, o que seria o certo? O certo é a pessoa declarar tudo. Ela declarar a renda dela, ela declarar aquilo que entra na conta bancária dela, e não o fisco ter que obrigar o banco a declarar por você. Porque é isso que aconteceu. Em 2015, nós tivemos uma instrução normativa em que começou a exigir dos bancos, né? Banco, você passa para mim todas as informações de saldos bancários das pessoas que têm uma renda de X valor, por exemplo, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, já passou a obrigar os bancos a fornecer essas informações. Então, qual que seria o certo? É a pessoa fornecer as informações, porque é a obrigação dela, né? A gente tem o imposto de renda, por exemplo. Tem pessoas que são isentas do imposto de renda e pessoas que são obrigadas a declarar. A maioria, mesmo obrigada, tem uma renda alta, ela não declara. Acontece muito. O brasileiro muitas vezes não tem conhecimento, não sabe nem o que é imposto de renda. Então, o que o governo fez? Banco, você vai declarar para mim, porque eu não tenho condição de ficar olhando todo mundo. Mas se eu mandar o banco trazer para mim as informações... Ele já tem essas informações? É muito mais fácil. Então, a instrução normativa de 2015. Aí muita gente pode estar se perguntando, nossa, mas pode isso? Porque lá na Constituição nós não temos direito à intimidade, privacidade, sigilo bancário, né? Então não está quebrando aí o sigilo bancário, mas nós temos o STF, que se você pesquisar no Google aí, STF, sigilo bancário, você vai ver várias decisões do STF que já foi permitido. Porque o entendimento seria mais ou menos esse. Você que tem que declarar. Se você não está declarando, você está achando ruim do fisco estar tentando descobrir se você está ocultando renda dele, então o STF já liberou. Não tem mais sigilo bancário. Então, vamos para o Pix. Mas então, onde que o Pix entrou, né, nisso? Por que teve tanta polêmica? Ia taxar ou não ia taxar? Então, nós sabemos que o Estado, né, chamando aí de Estado, mas ele tem um aparato ali que ele consegue ter acesso privilegiado, vamos dizer. Ele tem acesso a tudo. Embora você não esteja falando com ele o que você ganha de renda, ele já sabe, né, vamos dizer. Mas essa instrução normativa de 2015, ela é anterior ao Pix, a esse tipo de movimentação financeira eletrônica que chama. Se você pesquisar no Banco Central o que é uma movimentação financeira, uma movimentação eletrônica, você vai ver que ele vai estar escrito lá no Banco Central que o Pix é uma movimentação eletrônica, né? Então, incluiu nessa norma, essa norma de agora, recente, que foi feita pelo Ministério, pela Fazenda agora, né? Ele incluiu o Pix. Então, isso trouxe para várias pessoas, opa, mas o Pix agora vai ser taxado. Não é que você vai fazer aqui agora uma transação financeira, vou mandar para você um Pix, e na hora a Receita Federal, opa, fez um Pix, vamos taxar. Não era assim que funciona. Mas temos que concordar que essas transações financeiras que a gente está escondendo, já está errado de esconder, mas está escondendo, elas vão ser reveladas. E se ela for revelada, a Receita Federal ela vai possivelmente autuar as pessoas que estão escondendo a renda. Então, acontece muito, a pessoa vende um doce na rua, por exemplo. Se ela trabalhar de carteira assinada, vai receber um salário. Então, ela começa a vender doce, descobre se ela vender doce durante o horário que ela estaria trabalhando, ela vai receber 3 vezes mais. 3 vezes mais não está isento de declarar o imposto de renda, deveria estar declarando. Vamos colocar que ela recebe aí 5 mil por mês, vamos arredondar. Recebe aí uns 5 mil reais por mês, está entrando na conta dela todo mês. Quando a Receita Federal analisa aquele vendedor de doce, opa, mas o que ele faz da vida? Nada, não trabalha, não tem vínculo empregatício. De onde que está vindo essa renda dele? De onde está vindo esse tanto de Pix para a conta dele? Aí ela vai autuar, vai dar a chance, é claro, dele prestar contas, dele, né, esclarecer, mas vem a multa, vem a autuação, vem o valor do imposto em cima. E no final das contas, isso que seria a taxação. Mas não
literalmente dizendo sobre o Pix, mas sobre aquela receita que você está ocultando. É para ficar claro, para ficar bem transparente, na hora de declarar, o governo, o Estado, ele pode falar assim, deixa eu dar uma olhada se realmente procede, se é isso. Traz para mim aqui os Pix que ele fez, tem algo errado, tem mais dinheiro entrando do que ele declarou. Fato é que um bom acompanhamento profissional é o que não vai livrar, mas que vai evitar que você seja multado ou que você seja executado. Nós falamos de execução aqui. Doutora Luciana, na área empresarial, o que é possível falarmos mais em relação à tributação, por exemplo, do que é possível se prevenir para que a gente não seja executado, para que não tenha problemas fiscais. Seria mesmo um planejamento? A hora de abrir uma empresa, eu preciso chamar o advogado e descobrir ali qual que é a melhor condição de trabalhar, qual que é até o melhor sistema para ser instalado para poder monitorar as minhas vendas, para não acontecer casos como você disse aí, de não ter nenhum controle fiscal de entrada e saída. Então a minha pergunta para você, nós estamos chegando já ao final, seria essa: o que fazer para se prevenir? O certo é exatamente isso que você falou, mas que ninguém faz. Mas para você abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que estudar é o mercado. O que eu vou vender? É produto? Vamos estudar o mercado, ver quem são meus concorrentes, com quem eu vou concorrer. Então a pessoa vai muitas vezes no ato da emoção, sem entender o mercado. Às vezes tem um concorrente que vende muito mais barato que você não olha nem o preço que ele está vendendo. Então é uma série de questões. Mas por dentro, atrás da venda, tem os bastidores, que seria o coração da empresa, né? Que é o que sustenta. Então, assim, você tem que preocupar com os funcionários, o horário de trabalho, o Código de Defesa do Consumidor, uma série de coisas, mas a área fiscal, ela é o coração, ela que vai ali saber a sua saúde, quanto tempo você vai durar no mercado. Porque se você pensar assim, não, eu vou preocupar com isso aqui, vou deixar esses impostos aqui ir acumulando, qualquer hora dessas, eu parcelo, né, tento outras alternativas e muitas vezes deixo aquilo para lá, ou não dá a devida atenção. Mas no final das contas, é aquilo ali que vai matar a sua empresa. Porque aquele débito que você deixou paradinho ali, ele depois que você resolver pagar, né, ele vai ter juros, ele vai ter uma correção. Eu ia até te falar, para destacar para a gente, doutora, o quanto é caro os juros de tributos. Sim, altíssimo. Eu não tinha noção até começar a pagar. Sim. Estou pagando um parcelamento, tenho um parcelamento aqui, estou vencendo de 40 e tantos meses, e eu posso te falar que eu fiquei assustado. Na hora que eu vi, eu falei assim, nós não podemos ficar devendo o fisco. Sim. Não podemos. É muito caro lá no final. É caro. E muitas pessoas não têm noção de que o parcelamento durante muitos meses, né? A pessoa às vezes pensa assim, eu vou começar a pagar, depois aguardo outro parcelamento melhor. Porque o fisco vai de acordo com o tipo de refis, né? Que eles, alguns refis que vão saindo, né? Vou falar esse nome que as pessoas entendem. Mas tem alguns que liberam lá um desconto de 70% sobre juros e multa. Cai drasticamente. 90%, 100% que nós já tivemos. Então, assim, depende muito da situação. Mas você vai concordar comigo que 100%, por exemplo, é desleal com quem paga o imposto em dia. Porque se você pegar o dinheiro que você paga todo mês e colocar ele para render e deixar ele rendendo esperando um refis de 100%, né? Não é correto com quem é adimplente, com quem paga certinho. Então, até por causa disso, começaram a inibir esse tipo de situação e desconto no valor também originário, que a gente chama, né? O valor da dívida real. Antigamente tinha desconto até no valor da dívida. Então, muitas empresas grandes, não pagavam. Guardavam o dinheiro, deixava rendendo e no final tinha desconto, tinha anistia, tinha desconto no valor originário e era muito mais benéfico do que ficar pagando imposto em dia. Para que vai pagar imposto em dia, né? Mas no final das contas, o empresário, ele não busca, né, como ele vai trabalhar isso durante a vida da empresa, não tem um contador que também faz esse auxílio, se preocupa só mesmo com as outras coisas e só pega aquelas guias e paga, Então, assim, se ele buscasse um profissional que fizesse um planejamento tributário, que verificasse de acordo com a atividade da empresa, qual que é o melhor regime, né? Se é o regime do Simples Nacional, se é do lucro real, se é do lucro presumido, nem sempre, né?
Vai depender muito da quantidade de funcionário que você tem, do produto que você vende. Então, realmente tem que ter um profissional que vai fazer um estudo da sua empresa. Ele vai fazer uma comparação dos regimes tributários para apresentar qual deles que é o mais benéfico. Aí você tendo uma visualização de como que é diferente um regime tributário para outro. Tem empresa, por exemplo, que tem aproveitamento de crédito, né? Então, assim, vai depender muito da quantidade de funcionários e tudo mais. Mas quando a pessoa ela tem uma visão desse panorama, aí sim ela consegue escolher um regime melhor. E quando você escolhe um regime melhor e paga menos imposto, você pode ter mais funcionários, você pode investir em outras áreas da sua empresa, certo, em marketing, em uma série de coisas que você pode redirecionar aquele dinheiro para você crescer mais e crescer com saúde, né? Porque se você tiver profissionais que vão te ajudar a viver, a sua empresa viver mais tempo, né, de forma saudável, que é não ter esse tipo de dívida, é muito melhor. Aí essas chances aumentam, né, drasticamente. Então, você até para vender um produto mais barato do que o seu concorrente vai depender também da forma que você está lidando com o imposto. Tá certo. Doutora Luciana Loyola é advogada tributarista, aliás, advogada empresarial e, claro, tributarista também. E o escritório, a doutora Luciana falou, tem também um serviço de contabilidade. Bom, o nosso Renovaço Cast, doutora, tem esse intuito, sabe, de trazer essas informações. A Renovaço cumpre muito bem esse papel. A Renovaço está cada vez mais se estruturando e abrindo novos grupos e tem muito a vencer. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com a Renovaço. Todos que ouvimos falamos que... E cada um fala uma coisa, mas todos falam que esse relacionamento é o que mais nos agrada, é o que mais se constrói dentro da Renovaço. É muito importante, né? Assim, principalmente o empresário que está iniciando, por exemplo, né? Ele fica tão perdido, ele ter alguém que vai dividir experiência com ele. Imagina, você ter um grupo de pessoas que está passando pelo mesmo problema que você, as mesmas dúvidas, enfrentando diariamente aí os mesmos problemas e cargas, né, que o empresário ele carrega. Então, quando você tem pessoas que você pode conversar, se abrir, pegar opiniões, isso é muito bom. Até porque você, com a experiência de outras pessoas, você também não corre o mesmo erro, né? Você tenta corrigir. Mesmo. Então, imagina se todo mundo tivesse a consciência de que é melhor você aprender com o problema de outra pessoa do que você passar pelo problema, né? Tudo que a gente lê aí, o mais inteligente é isso, né? Com que a gente aprende que isso é o mais inteligente, sim, né? Então, imagina pessoas com experiência que você pode reunir, né, se reunir e ter esse feedback, sabe? Olha, eu tô passando por essa situação, o que você me aconselharia? Então, tem pessoas de peso no mercado, pessoas que lidam com isso, que vai saber te auxiliar muito melhor, né? Então, é um grupo que realmente, se for olhar, o objetivo é de auxílio, né? Um auxiliar o outro. E quando você tem pessoas que não precisa nem ser do mesmo ramo que você, mas que tenham experiências que vai agregar no seu negócio, isso é incrível, né? Você falou um negócio aqui no início da sua entrevista, entrevista não, porque isso aqui não é entrevista, isso é um podcast, isso é um bate-papo. Mas no início do nosso bate-papo, você falou sobre a sua adolescência, sobre a sua infância, quando você começou a estudar e você tinha ao seu lado pessoas que te incentivavam a estudar. Você falou do ambiente, eu até citei a palavra ambiente, não foi? Sim. E o que acontece na Renovaço é exatamente isso. Você está dentro de um ambiente de pessoas que vivem os mesmos problemas de empreendedor, né? É basicamente isso aí. Mas, bom, papo muito bom mais uma vez, mas você volta, porque tem muito mais a conversar sobre a questão tributária e empresarial, porque nós estamos recebendo aqui, esteve conosco aqui a Simone Patroa, que é empresária do ramo de coisas da roça, e foi muito legal. Ter vindo naquele podcast. Foi maravilhoso, tinha queijo, tinha broa, tinha docinho. Todo mundo ficou com inveja daquele podcast. Pois é, e foi muito legal. Porém, eu preciso dizer que uma entrevista como a da doutora Luciana contribui diretamente para um parceiro Renovaço. O parceiro Renovaço precisa assistir uma entrevista como esta, aliás, um bate-papo como esse que estamos tendo aqui com a doutora Luciana Loyola.
Por isso eu estou dizendo que nós vamos marcar mais oportunidades. O estúdio está à disposição para gravarmos conteúdos. Inclusive, podemos chamar a presidência, chamar a diretoria para que ela disponibilize esse conteúdo para os nossos empresários, porque eu tenho certeza que vai ser muito válido. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença aqui, foi muito bom. Espero que tenha dado uma luz aí para muitas pessoas que estão passando por algum problema semelhante, né? E também para os nossos parceiros. Porque, né, essas reuniões que a gente tem, elas trazem essa possibilidade das pessoas, igual você falou, terem ao lado uma experiência que vai assim, ajudar você no seu dia a dia e na sua tomada de decisões. O que você vai fazer em relação àquilo ali. Então, é muito importante mesmo. Bacana. E como eu falei no início, a doutora Luciana comunica muito bem, porque é advogada, e nós vamos aproveitar para que ela traga mais conteúdos aqui para a gente. Estamos chegando ao final aqui. Preciso agradecer mais uma vez pela sua presença, né? E agradecer você que nos acompanha pela audiência sempre. Tô vendo que eu tô esquecendo alguma coisa. Sim. Os cortes deste podcast você vai ver no @ da doutora Luciana. Fala de novo o @, por favor. É @Luciana Loyola Advocacia. Ok, e o João vai colocar pra gente na tela aí também. Você vai encontrar então os cortes do nosso podcast. Além de estarem no Instagram do Somos Renovaço, vai estar também no Instagram da doutora Luciana. Gente, nosso muito obrigado mais uma vez, encerrando mais um Renovaço Cast, esse projeto que tem me orgulhado muito, sinceramente me surpreendeu o tamanho do interesse do parceiro Renovaço aqui pelo Renovaço Cast. Estamos encerrando, solicitando, pedindo, fazendo com que você entre aí e se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pegue aí um link do nosso YouTube, do nosso podcast aqui, e espalhe esse link para o maior número de pessoas possíveis, pessoas que precisam desse conhecimento todo. O papo de hoje, para poder encerrar, foi com a doutora Luciana Loyola, ela é advogada empresarial e do meio empresarial. Gente, mais uma vez o nosso muito obrigado e até a próxima.